Jesus é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado. Essa é basicamente e de forma simples a definição da união hipostática entre Jesus homem e Jesus Deus. Mas como Jesus pode ser 100% Deus na terra, se precisa ser 100% homem, exceto no pecado, também aqui na terra? Como Jesus pode ser verdadeiro homem se usar um único atributo de Deus, onisciência, onipresença ou onipotência? Se ele usar, deixa de ser homem e rompe com a verdade de que teria sido na terra 100% homem, exceto no pecado? E se não usar qualquer um desses atributos divinos, deixa de ser 100% Deus aqui na terra e a união hipostática não tem qualquer sentido? Nesta playlist especial chamada de Atributos Divinos de Jesus, vamos de forma gradual, vídeo após vídeo, tentar responder a essas questões. Nós já fizemos 4 vídeos com temas introdutórios que estarão nessa playlist. E sim, é possível ver todos esses vídeos separadamente, mas seria maravilhoso para o entendimento do tema assistir e meditar sobre cada um desses vídeos que serão publicados nesta playlist, na ordem em que forem sendo exibidos. Primeiro ponto importante: afirmar que Jesus na Terra não usou seus atributos divinos pode implicar em uma heresia. Por volta de 450 d.C., o diácono Temístio de Alexandria, que pertencia a uma facção monofisita, começou a ensinar que Cristo não somente assumiu as fraquezas corporais, mas também quis sofrer as limitações do espírito e, por isso, foi sujeito à ignorância, como todos os homens. Em outras palavras, não usou em nenhum momento de sua vida terrestre o atributo da onisciência. Deu assim origem à corrente agnoeta, vem de agonia, que em grego significa ignorância, corrente que não era propriamente monofisita. O fundamento de tal teoria era o fato de que Jesus disse ignorar a data do juízo final e, mais uma vez, formulou perguntas aos seus interlocutores. O Papa São Gregório I, em 600 d.C., rejeitou a teoria agnoeta. Explica a aparente ignorância de Jesus, que perguntava em alguns momentos como sendo um modo de falar humano, adaptado ao colóquio entre seres humanos. O próprio Deus, no Antigo Testamento, formula perguntas aos homens, sem que por isso devamos dizer que Deus ignora alguma coisa. Mas e quanto à data do juízo final? O Papa São Gregório afirmava que Jesus, como homem, sabia a respectiva data, mas não a sabia pelas luzes da natureza humana, e sim por revelação divina. O progresso do saber humano de Jesus, mencionado pelo Evangelho, não seria um progresso real do saber, mas apenas um progresso da manifestação desse saber. À medida que progredia em idade, Jesus ia manifestando os tesouros de seus conhecimentos. Quando Lucas afirma que Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, esse progresso real do saber era um progresso da manifestação desse saber, o saber divino de Jesus. Um aspecto deve ser dito, meus irmãos: saber exatamente o que se passou na cabeça de Jesus durante sua vida terrestre é muito arrogante de nossa parte. O que estamos fazendo aqui é tentar compreender com humildade e sem atropelos o viver do Senhor aqui na terra, em relação
aos seus atributos divinos. Mas sim, podemos dizer que em vários momentos, pontualmente, esse saber divino, a onisciência de Jesus, se manifestou publicamente. Na teologia medieval, grandes teólogos como São Alberto Magno, São Boaventura e São Tomás de Aquino atribuíam a Jesus um amplo saber humano e a onisciência divina também. Sobre o amplo saber humano, eles diziam que Cristo tinha um tríplice saber. Vejam, dentro do saber humano, 3 ciências: a ciência da visão, a ciência infusa e a ciência adquirida. Ciência da visão, a visão celeste dos justos, daqueles que estão face a face com Deus. Essa visão Jesus poderia desligar, podemos dizer assim, quando quisesse, para viver os sofrimentos humanos e realmente sofrer a paixão dolorosa. Sobre a ciência infusa, seria a ciência dos místicos. No caso de Jesus, ele sabia todo o projeto do Pai e o desfecho de sua missão. É um saber que vem direto da comunicação com Deus. E ciência adquirida, conquistada pelo uso progressivo dos sentidos e do raciocínio humano de Jesus. Mas como Jesus teria tanto saber humano? Sim, essas 3 ciências se referem ao saber humano de Jesus. Ainda nem falamos da onisciência divina de Cristo, que também é Deus, 100% Deus. Lembram? A convicção era a de que Jesus é o homem por excelência. Por Jesus ser a fonte de todas as graças concedidas aos homens, Cristo deveria possuir toda a perfeição. E essa doutrina, Jesus tem saber divino e saber humano, e esse saber humano tem todas essas 3 ciências, tornou-se comum na Idade Média até os nossos tempos. Essa doutrina, inclusive, é confirmada nas encíclicas de Papa Pio XII, Mystici Corporis Christi, de 1943, e Sempiternus Rex, de 1951, sem que o próprio Papa tenha tido a pretensão de transformar em certeza de fé tal doutrina. Como esse assunto é complexo nos dias atuais, tenta-se reformular tal doutrina das mais diversas formas. Vamos apresentar aqui a mais plausível de todas. Jesus tinha as faculdades de conhecimento como intelecto e sentidos comuns a todos os homens, a ciência adquirida. Por isso, Lucas afirmou que Jesus crescia em sabedoria. Aqui nesta teoria, Jesus também tinha a ciência infusa, aquela ciência dos místicos. Ele sabia todo o projeto do Pai e o desfecho de sua missão. É um saber, como mencionado, que vem direto da comunicação com Deus. Jesus, meus irmãos, não era um mero profeta que ia conhecendo aos poucos o plano de Deus. Não, Jesus precisava proclamar sua mensagem com segurança. Jesus afirmou, inclusive, eu falo do que vi junto do Pai, João 8, verso 38. Não precisava ser mais claro do que isso, né? Jesus também, como qualquer ser humano, tinha o plano plenamente consciente, subliminarmente consciente e o chamado inconsciente. Ele é 100% homem, igual a nós, exceto no pecado. Lembram? Jesus tinha uma alma humana. No entanto, no caso de Jesus, o plano de Deus vindo da ciência infusa, ora estava no consciente, de forma lúcida, ora estava no inconsciente. O mestre podia içar, pescar qualquer coisa a respeito desse plano, diretamente do seu inconsciente,
conforme as necessidades da pregação, respeitando a vontade do Pai sobre alguns temas. Vocês podem me perguntar, mas quando isso aconteceu? Em Marcos 13, verso 32, por exemplo, a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Em poucas palavras, o Pai não queria que Jesus, o Filho, revelasse a data do juízo final. Jesus dizia ignorar tal data, não fazendo uso consciente desta mesma data. Esse saber estava em seu inconsciente. Jesus poderia pescar essa informação, mas para seguir a vontade do Pai, não o fez. Está em João 6, verso 38. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Mas atenção, Jesus em nenhum momento comete erros no uso da ciência infusa, aquela em que Jesus se comunica com o Pai e conhece todo o seu plano, seja de forma consciente ou inconsciente. Estamos falando de Jesus, que é pessoa divina, o mestre da verdade, o próprio Verbo divino encarnado. Em outras palavras, pontualmente, Jesus ligava, podemos dizer assim, a comunicação direta com o Pai. Nos outros momentos, ele realmente usava suas faculdades humanas para adquirir noções. Alguns defendem ainda que Jesus tinha a visão beatífica, face a face com Deus, que só os santos dos céus tinham. Era como grandes teólogos como São Alberto Magno, São Boaventura e São Tomás de Aquino entendiam, certo? Confirmado em duas encíclicas de Papa Pio XII. Essa tese é discutida, não tem como saber com precisão. Porém, João nos diz que Jesus é a fonte de cuja plenitude recebemos graça por graça. João 1,16. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Como Jesus era 100% homem, exceto no pecado, se ele tinha tal visão, ela não influenciou a sensibilidade de Jesus para não tirar as possibilidades da dor e do sofrimento. Na agonia antes da paixão, vale dizer, Jesus sentiu tristeza até a morte. Inclusive ele disse, minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Enfim, meus irmãos, de forma bem resumida, vemos que dizer que Jesus não usou sua onisciência em alguns momentos nos equipara aos hereges agnoetas. O que se tem certeza é de que Jesus viveu como homem, mas tinha, sim, acesso à sua onisciência. Como era feito, não temos certeza, como nestas teorias levantadas hoje, neste vídeo, mas só usava a onisciência conforme a vontade de Deus Pai, porque Jesus não era só 100% homem, mas era e é também 100% Deus. E pessoa divina com duas naturezas, a humana e a divina. Não era pessoa humana com as duas naturezas. De forma simples, é Deus Filho em forma humana. Quando Jesus usava a sua onisciência, só o fazia conforme o que o Pai lhe permitia, mantendo-se assim dentro da missão. Quem somos nós para dizer que Jesus, que é Deus, quebrou alguma regra se a vontade do Pai foi respeitada? Somos aqueles que dizem que Deus é injusto quando deu o mesmo salário para os operários que trabalharam por períodos diferentes de horas, como naquela parábola? Ou nos conformamos com o plano de Deus? No próximo vídeo desta playlist, vamos nos aprofundar ainda mais sobre essa parte psicológica de Jesus. Ele conhecia ou não tudo sobre o seu profundo sofrimento na cruz. Por exemplo, Jesus usou o seu atributo divino da
onipotência nesta terra? Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.